os montes eu sei que lá vem o meu socorro, ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Bom dia! Bom dia, bom dia! Começamos mais um dia. Um dia chuvosinho, parece, né? E hoje a intenção aqui dessa live é falar de você. Essa música é muito maravilhosa. Eu tava refletindo essa semana sobre o quanto a vida diz não pra gente. O quanto a gente considera que a vida muitas vezes é complicada, que a gente não consegue muitas vezes alcançar os objetivos que a gente tem. Quanto você quer mudar alguns aspectos da sua vida e o quanto a vida parece dizer não, não é, você não vai fazer, não vai ser assim tão fácil, não vai ser simples. E pode ser que você sinta que você está dando como é que é? Nó em ponta de faca, né? E não consegue nunca ter leveza, não consegue ter simplicidade, não consegue ter fluidez na tua vida. E aí parece que a vida está sempre dizendo não, não, não. E como se você tivesse nascido para ser castigada. Você já passou por isso? Já passou isso pela sua cabeça? De que parece que você foi a escolhida para sofrer, que você nasceu para... Por que para mim tem que ser tão difícil, Deus? Por que para mim parece que as coisas não fluem? Ou se fluem, parece que é mais difícil, é mais pesado. Então hoje, a conversa dessa live é justamente pra gente falar sobre esses nãos que a vida nos dá. Pra gente refletir os nãos que tá todo dia, né? Todo dia sendo jogados na nossa cara. Então antes da gente adentrar esse assunto, te convido a enviar essa live aqui para 5 amigas. Porque às vezes a gente acha que ninguém está vivenciando isso que a gente está vivenciando, mas na verdade tem muita gente precisando aumentar o nível de consciência. Então, envia aí para 5 amigas e dizem para mim que enviou, para eu saber que você está comigo, que você está fazendo também a sua parte de levar conhecimento para mais pessoas. E vamos juntas, vamos juntas. Então vamos fazer uma reflexão aqui dos nãos que provavelmente você já recebeu da vida, mas que na verdade, e é isso aqui que eu vou falar agora, talvez vai fazer você refletir profundamente. Porque muitas vezes você diz não aliás, a vida diz não para você. Obrigado, Thalia. Muitas vezes a vida diz não para você. Você não pode, você não deve, não é o momento. E aí você tá ali, naquele lugar. Obrigada, Andréia. E aí muitas vezes você tá ali naquele lugar, né? A vida tá me massacrando. A vida, ela tá me punindo. Mas a reflexão aqui agora que eu quero trazer para você, já no início dessa live. A vida, ela não tá aqui para punir ninguém, gente. A vida, ela não tá aqui para te colocar no lugar de vítima, ela não tá aqui para te maltratar, ela não está aqui para ser um martírio de viver. Muitas vezes você recebe nãos da vida, muitas vezes quase que 100%, porque você diz não para a vida. E aí quando você diz não para a vida, ela entende. Ok,
você não quer. Então é o que você vai receber. E só as fotos vão ficar nessa live hoje, hein? Vamos lá. Que nãos que você já disse para a vida? Não posso agora, não posso investir, não tenho tempo, não é o momento, não sou capaz. Isso não é para mim. Eita, já saiu da sua boca? Já passou pela sua cabeça essas frases? A vida, ela entende as tuas respostas. E quando você diz eu não posso, o que a vida entende da tua resposta? Ela não quer. Quando você diz não posso agora, a vida entende, ela não quer. Quando você diz não, o momento não é agora, a vida entende, não vai ser nunca. Por quê? Porque a vida, ela é uma mulher generosa te dando muitas oportunidades. E muitas das oportunidades que vão surgindo ao longo do nosso caminho vão cobrar da gente postura e posicionamento. E muitas vezes nós falamos não. Muitas vezes você fala não porque você está com medo e porque você não está pronta para assumir o posicionamento e peitar o seu sim. Talvez você esteja até com medo das bênçãos que vão vir após dizer sim. Só que a vida, gente, a vida no mundo das adultas, a vida ela cobra risco. E quem tem medo de arriscar, quem tem medo de peitar, quem tem medo de botar a cara, tá na esfera infantil, correndo pro colo da mãe. Porque segurança, gente, segurança a gente só teve lá no útero da nossa mãe. A gente só teve lá no colinho da nossa mãe. Adulta arrisca. E eu quero que você entenda aqui nesse momento exato agora, que eu não estou falando que dizer sim e peitar e se posicionar é meter o louco, porque o meter o louco também é uma postura infantil e insana. Adultas arriscam, mas também contrabalanceiam os riscos. Mas é diferente de só dizer não e não fazer nada para mudar. É diferente de você falar para a vida, não posso agora, não tenho dinheiro, não posso investir, não é o momento, não sou capaz, e não mudar a sua linha de pensamento, a sua postura, as suas ações para que as coisas aconteçam de formas diferentes. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Chega aí em alguma esfera, te toca de alguma maneira? Quero que você feche os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. E imagina. Imagina na tua frente uma mulher. Imagina na tua frente uma mulher te oferecendo uma caixa linda. Uma caixa dourada, com um laço lindo. Ela chega a ser reluzente, brilhosa. E ela quer te entregar essa caixa. Só que você diz para ela, não posso agora. Não agora. Como que essa mulher reage? Como que essa mulher reage ao ver que você não aceitou a caixa? Olha na face dela, olha nos olhos dela
e ver qual que é a reação dessa mulher quando você diz não, ou não sou capaz de receber essa caixa. Essa mulher, ela representa a vida. E a caixa representa as oportunidades que você diz não. E as pessoas têm muito hábito, né, por crenças, por inconsciente coletivo, de falar não para as coisas, né, para as oportunidades, usando o quê como uma desculpa universal? O dinheiro. Então, o dinheiro, muitas vezes, ele passa a ser um entrave para não escolher. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso porque eu não posso investir agora. Eu não posso porque eu tenho que pagar contas, meu cartão já está muito alto, enfim. E ok, né? Como eu falei, os sims que a gente dá para a vida não é meter o louco, a gente tem que ter responsabilidade. Mas será que muitas das vezes que você diz não para uma oportunidade é de fato falta de dinheiro ou falta de permissão? Cursos que você não faz, até mesmo uma terapia, um processo terapêutico que você não acessa, vai deixando para depois, quando der eu faço. Quando eu estiver melhor financeiramente, eu faço. E o pior, gente, sonhos teus que vão ficando para trás, dia após dia, porque o dinheiro é um empecilho. Gente, o dinheiro, eu quero que, se você puder, anota isso, tá? Se puder, anota isso. O dinheiro, ele não vai atender a nenhum tipo de necessidade sua. O dinheiro, ele não atende à necessidade. Ele responde à escolha. Quando você escolhe, o dinheiro se organiza. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele está a serviço da vida. Ele está a serviço de um fluxo de vida. Ele serve a vida. Então, quando você escolhe fazer algo que envolve dinheiro e se posiciona, obviamente, assume essa responsabilidade, se coloca nessa postura de eu vou fazer. Agora, o que eu preciso fazer para bancar isso aqui? As coisas começam a se movimentar. É um fluxo insano. É um fluxo insano de vida acontecendo. E eu vou contar uma história aqui rápida que aconteceu comigo. E vive acontecendo várias situações, mas essa é uma das minhas primeiras experiências incríveis que eu já vivenciei. E talvez, assim como você, eu já fui a pessoa que teve muitas crenças financeiras, muitas travas em relação ao dinheiro. E não que eu esteja 100% curada, tá? Eu ainda vivencio muitas questões que eu trabalho dentro de mim, que volta e meia eu preciso olhar para aquela situação, analisar que esfera minha ainda está sofrendo com aquilo para poder trabalhar isso. Mas em 2019, eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito comprar meu apartamento. Na verdade, sempre foi um sonho comprar o meu primeiro apartamento. E hoje a gente já está no nosso segundo, graças a Deus. Mas eu tinha lá meus 20 e poucos anos e eu estava guardando já um dinheiro para dar de entrada nesse apartamento. Foi quando eu entrei na área da beleza. Então eu fiquei por muito tempo guardando dinheiro para dar entrada no meu apartamento para poder financiar. E era meu objetivo master naquela época. Mas pensa, toda cagada de medo. Porque eu pensava, gente, será que eu dou conta de pagar um financiamento? 30 anos pagando um imóvel? Meu Deus, eu não sou capaz. Será? Eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu comecei a fazer o meu caixa para fazer essa entrada e eu botei o pé e deixei Deus colocar o chão,
sabe? E aí eu fui fazendo o meu caixa para dar de entrada e comecei a procurar o apartamento que eu queria, 2019. E aí comecei a ver apartamentos que eu gostava, qual que ficaria o valor da parcela. E aí na época eu coloquei pra mim, no máximo, uma parcela de R$ 1.200. E eu já achava assim, gente, meu Deus, como é que eu vou dar conta de pagar R$ 1.200 por mês? Olha só, cheia de crença, cheia de crença. Mas enfim, fui indo, fui indo. E aí, encontramos o apartamento, eu e o Cal, a gente encontrou o nosso primeiro apartamento. Aí mandei os documentos para a Caixa, passou cada sim que eu recebia de, deu certo isso aqui, seu financiamento aprovou, eu quase infartava. Eu pensava, puta que pariu, Deus. Esperava que o senhor dissesse que não, mas ok, né? Vamos lá, bora, vamos junto. E aí, deu tudo certo. Assinamos os papéis, toda aquela burocracia. E aí, eu lembro que quando eu finalizei ali o processo, que estava indo pro financiamento da Caixa, um negócio assim, o corretor olhou para mim e falou bem assim: Ah, não sei se você sabe, mas agora você tem que juntar, você tem que ter um dinheiro para daqui uns 15, 20 dias a gente pagar o documento do teu apartamento, tá? E eu, oi? Porque eu não sabia, né? Foi a primeira vez que eu comprei um imóvel na minha vida, então eu não sabia que tinha um raio de um documento que tinha que pagar, né? Aquele abençoado aquele documento. E eu falei, cara, todo o dinheiro que eu tinha guardado para dar de entrada no apartamento, eu sequei a minha conta. Eu não tenho dinheiro. Como assim eu vou ter que ter dinheiro para daqui 3 semanas pagar um documento? E o pior, gente, e o pior, ou melhor, né? O documento era R$ 7.000. R$ 7.000. Aí eu fiquei assim, ó, como Deus que eu vou pagar R$ 7.000 nesse documento? Como? Mas eu falei, bora, né? Já cheguei até aqui, não vai ser o documento que vai acabar com esse processo. E aí eu lembro que eu comecei a fazer um movimento forte de falar do meu trabalho nas redes sociais, de oferecer micro todo dia nas redes sociais. Eu fui lá e formulei o meu curso de design. E comecei a falar do curso de design de sobrancelhas todo dia. E aí eu comecei a fechar aluna. E assim, ó, as coisas fluíram de um jeito tão lindo, tão abençoado, que em 3 semanas eu tinha os R$ 7.000 e eu paguei o documento. E eu paguei o documento. Ó, o erro do vendedor que não avisou no processo de compra. Talvez ele achou que eu já tinha essa consciência, né? Não sei. Porque às vezes é uma coisa tão comum, né? Mas fica aqui também quem trabalha com vendas, né? De sempre deixar bem claro o processo para o cliente. Mas assim, talvez, e olha só, talvez, se ele tivesse me falado desses R$ 7.000, eu ia postergar o meu sonho. Ou eu ia dizer, não, então não. Não é agora, não é o momento. E as coisas aconteceram de uma forma que foi o momento. Um pouco eu fiz o meu movimento, mesmo com medo, com receio e inseguranças, e outro pouco Deus me arrastou. Então, na hora ali, eu disse sim, e a vida foi me permitindo mais. Sabe? E aí, eu disse esse sim, com muito medo, com muito receio. O processo deu certo, eu me posicionei, eu me coloquei em ação, e, gente, eu mobiliei o apartamento todo à vista ainda. Que assim, ó, eu lembro que eu tava fazendo as coisas dentro do apartamento, chegava mensagem no meu celular de cliente querendo marcar micropigmentação. Gente que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei de onde que veio, que foi Deus, obviamente, mandando mensagem, eu quero agendar minha micropigmentação. E aí eu fazia uma bolada, gente. Vocês não têm noção. O Cal falava pra mim assim, você tá lá lavando a água com lava-jato. Porque o fluxo das coisas começaram a se mover de um tanto que assim, ó, se você não acredita em Deus, você não tá entendendo o que eu tô falando. Você não tá conseguindo captar a nossa mensagem. Mas é porque existiu uma permissão, existiu um sim muito potente para a vida. E viver, gente, exige da gente sangue nos olhos. Sangue nos olhos de fazer acontecer. Porque a pessoa que vive no medo,
A pessoa que vive no menos, a pessoa que vive na espera de um dia melhor, na espera de uma oportunidade melhor. E às vezes ela aparece e você ainda diz não. Você está na esfera da morte, você está olhando para trás. Você está na vibração baixa. Então a vida ela não é um castigo. A vida ela é um espelho. A vida ela é um espelho. Então se você está recebendo nãos demais, talvez é você que esteja dizendo não para a vida. Talvez você esteja passiva demais, esperando coisas acontecerem que não vão acontecer. Porque você já decretou. Porque você já deu o seu não para a vida. Bre, mas eu não tenho cartão, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. De fato, não tenho. E tá, e o que que você já fez para modificar isso? Quais foram os movimentos que você já fez de diferente? O que que você já mudou lá dentro de você de que chega? Ó, até bateu aqui o celular. Chega! Vida, eu digo sim para você. Eu sou capaz, eu posso. Se eu recebi a dádiva que é viver, eu sou filha de Deus. Deus me disse sim, eu posso. O que falta? O que que te falta? Falta você reconhecer a potência que tem dentro de você. Falta você reconhecer que você é uma mulher incrível, que você pode. Você pode e deve. Porque a vida ela só reflete aquilo que você acha de você. E talvez você vá ter dúvidas de você mesma ao longo de um bom tempo dentro desse processo. Mas se você se coloca em movimento, você vai ficar pasma do tanto que as coisas vão se modificando. Gente, essa experiência que eu vivenciei na compra do apartamento, assim, ó, foi insano. E graças a Deus eu tenho o Cal que ele pode comprovar, que eu não tô mentindo uma vírgula das coisas que aconteceram. Que eu sentava, gente, para comprar os móveis para o apartamento. A primeira compra que eu fiz de sofá e não sei mais o que, de painel e tal, deu 7 mil reais. E eu fiz. A vendedora, eu lembro que ela perguntou pra mim assim: como é que você vai pagar? Tudo 7, né? 7 mil o documento, 7 mil as compras, olha só. Deu 7 mil reais. Eu falei: eu vou pagar à vista. Sabe? Tipo, aquela pirralha, que eu era bem novinha na época, né? Pagando as coisas à vista. Aí a pessoa devia pensar, né? Tá mexendo com droga. Que daí o pensamento é esse, né? Quando a gente vê alguém prosperando, tá fazendo alguma coisa de errado. Olha só, crença. Crença que bloqueia a sua vida também, tá? Então, quando a gente está passando algum tipo de dificuldade, seja ela financeira, seja ela de autoestima, seja ela da vida, né? Do fluxo da vida, de relacionamentos, você pode ter certeza. Existem nãos que você está dando para sua vida. Porque, de novo, a vida ela não te castiga. Ela é um espelho. Ela é um reflexo. Pega um papel e escreve nesse papel 3 coisas que você quer muito. 3 coisas que você quer muito. E 3 coisas que você já quis muito e você disse não. E você disse não por medo ou por falta de dinheiro? E aí, dá uma olhadinha se existe algum tipo de coerência naquilo que você diz que você quer e no que você diz sim. Será que o teu corpo ele diz eu quero, mas a tua atitude diz não?
Será que o teu corpo diz quero, mas a sua atitude diz não? Porque a gente tem dessas, tá? E eu me coloco nessa cesta. Porque é o que eu sempre falo, gente. É um eterno orai e vigiai. É um eterno orai e vigiai. Muitas vezes nós queremos. Eu digo, eu quero uma casa maior. Mas o meu corpo, a minha mente trabalha contra, dizendo, não, você não pode. Outra história que eu vou contar aqui pra vocês. Beleza, comprei meu primeiro apartamento, a gente já tava lá morando há uns 2 anos e tal. E eu comecei a flertar com um apartamento maior. Porque eu sabia que o meu primeiro apartamento era o meu primeiro apartamento. Não seria o primeiro e único e último. Eu sabia que o meu primeiro ia ser o primeiro. E aí eu comecei a pesquisar imóveis. Eu vivia pesquisando imóveis, pensando, cara, eu quero um apartamento maior, eu quero um apartamento com 3 quartos, eu quero outro tipo de planejamento, de arquitetura, eu quero uma piscina, eu quero uma academia no condomínio. Então eu comecei a co-criar isso na minha mente. Então eu começava a pesquisar. Eu sempre gostei de ficar lá folhando o LX, o OLX. E aí eu olhava os valores, era o dobro, o triplo do meu primeiro. E eu ficava, não consigo. Nossa, não vai dar. Não vai dar. Ah, e lembra que eu falei? E lembra que eu falei quando eu comprei o primeiro apartamento que eu ficava, meu Deus, 30 anos pagando esse apartamento. Gente, a gente quitou em 4. Em 4 anos o primeiro apartamento foi quitado. Tem noção disso? Que eu botei na minha cabeça, não, em 5 anos eu vou quitar esse apartamento. E aí eu trabalhava, pegava um montante do dinheiro e fazia adiantamento. Então eu fui diminuindo muito os juros daquele apartamento. Em 4 anos a gente quitou aquele lá. Aí voltando para a história, né? Aí eu ficava folhando no LX o meu próximo apartamento. E eu considerava, não, não consigo, não consigo. Esquece, Brenda, esquece. Não vai dar. Esquece, esquece. E aí, quando a gente engravidou do Henrico, eu olhei para o Cal, olhei para o nosso custo de vida. Eu estava com 2 salas comerciais, sendo que não tinha necessidade, sendo que eu mesma já estava caminhando para para um outro direcionamento de carreira, que eu queria vir mais para o digital. Eu falava, a gente não precisa dessas 2 salas. O nosso outro apartamento estava acontecendo umas coisas lá que parece que a casa ela já começa a falar assim, vai, vai, não é aqui que você tem que ficar. E aí eu falei pro Cal, vamos sentar, vamos olhar isso aqui e, cara, vamos sair daqui. Vamos sair. Aí a gente combinou, fechamos uma primeira sala, fechamos a segunda sala comercial e colocamos o nosso apartamento para vender. Prestem atenção, nós fizemos um movimento. E aí nisso a gente começou a procurar outro apartamento. E de novo, eu cagada de medo, porque eu pensei, nossa, vou entrar no financiamento, vai aumentar a parcela, tal. Gente, com todas as modificações que a gente fez, não mudou uma vírgula do nosso valor de vida. E a gente encontrou um apartamento maior, lindo. Assim, ó, dentro da minha capa de celular, no meu plano de fundo, eu gosto de colocar o meu mapa dos sonhos. E eu coloquei. Depois eu vou botar no Stories para vocês verem, tá? Eu coloquei a foto de uma cozinha com uma cristaleira. E o meu sonho de consumo era aquelas luzes, sabe? Aquela iluminação diferente. E eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de preguiça de comprar um imóvel vazio. Ó, isso é crença, tá? Eu ainda vou comprar um imóvel que eu vou fazer toda a arquitetura de imóveis, tá? Mas enfim, eu tinha um pouco de preguiça de esperar todo o rolê, né, do móvel ficar pronto, tal. Então, eu queria comprar um já que tivesse tudo. E eis que o apartamento que a gente mora hoje é exatamente o jeitinho que eu idealizei. Tem uma cristaleira linda. A iluminação é de LED, com aquelas luzinhas assim, tal, do jeitinho
que eu queria. Do jeitinho que tá na foto do meu mapa dos sonhos, mas ainda muito mais melhor de bom. E sabe, Deus é tão maravilhoso porque, assim, você imagina aquilo que você quer e você diz sim. E as coisas vão acontecendo. Porque é uma parada muito louca, muito insana de permissão. De permissão. E sabe aquela frase assim de tá com medo, mas vai com medo mesmo? Basicamente isso. Só que, de novo, gente, eu quero abrir um parênteses muito forte aqui, muito em negrito, sabe? Que não é meter o louco, tá? Não é meter o louco. Porque a gente seguida, o que a gente precisa fazer mais, tal, tal, tal. Não mudou nosso curso de vida. E a gente veio para um lugar muito melhor. Mas lembra que eu ficava lá folhando, o LX falava, não, não vai dar. Não, não vai. A gente precisa analisar aqui a nossa vida. E falou sim, e fez o movimento para isso, as coisas foram acontecendo. Mas é movimento, é permissão, é dizer sim para a vida. E prestem atenção, aqui eu poderia muito facilmente dizer: a gente não tem dinheiro para fazer esse movimento. Não vai rolar. Gente, foi bênção atrás de bênção. É bênção atrás. Diz sim, se você se permite. Voltou. Deus, estamos juntos aqui, bora. Gente, essa semana eu conversei com várias pessoas. Que eu tô lançando um produto novo. Que algumas que estão aqui na live já sabem que eu já mandei mensagem, algumas outras não. E ele vai ser um acompanhamento. Eu nem ia falar disso agora, tá? Mas não, isso aqui não é um pitch, gente. É só pra falar, tá? Mas quem também tiver interesse, a gente conversa depois. Enfim. E aí, esse produto, ele vai ter um valor mensal de R$ 100. De R$ 100. Vocês não têm noção. No lançamento, né? E tem gente falando pra mim assim, ai, Bre, eu não sei se eu posso. Não, eu tenho que ver meu financeiro ou não. E assim, gente, é R$ 100 para uma coisa que de fato vai mudar vidas. E a pessoa diz não. Então, assim, ó, é aquela coisa. Às vezes, eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma mentoria, eu quero fazer algo com você, mas custa 3, 4, 5 mil reais, eu não consigo. Não consigo nesse momento. Mas daí vem uma oportunidade de investir R$ 100 por mês e a pessoa diz não, não posso. Então, assim, abençoada, quando que vai ser o teu momento? Porque a vida, ela, ela é para ser vivida para quem tem coragem, para quem se posiciona. E não queiram, gente. E não queiram receber as coisas de graça. Não queiram receber de mão beijada. Um anjo querubim aparece na sua porta e vai trazer uma cesta com coragem, com dinheiro, com felicidade. Não. Pode até que ele apareça na sua porta. Mas se você estiver fazendo os movimentos adequados, não vai vir de mão beijada. Não é quando, eu vou fazer quando a minha vida financeira estiver super maravilhosa. Não vai. Não vai, porque essa é a desculpa da pessoa que não está fazendo nenhuma para fazer o que tem que fazer, para ter uma vida financeira adequada. Porque a vida financeira com fluidez, com leveza, gente, exige responsabilidade, exige posicionamento, exige quebra de crença, furar bolha. Exige de você uma responsabilidade do baralho. Eu falei baralho, tá? Tem que estar muito adulta. Tem que estar muito na adulta. Entende? Então não queiram receber coisas de graça. Não queira ganhar de graça, que você não vai. E querer ganhar as coisas na maciota, na facilidade, gente, isso é
é uma postura muito da infantil. É uma esfera muito da criança. E digo mais, quando você se posiciona, quando você ancora sua adulta, quando você aceita pagar o preço, aí as bênçãos acontecem. Aí o universo, se ajusta de tal maneira que as coisas vão acontecendo que você não vai entendendo, assim, tipo, como que isso aconteceu? Né? Que nem eu falei, que eu recebia lá o WhatsApp de cliente marcando, querendo marcar micropigmentação do nada. Do nada. Aí são presentes de Deus, sabe? São presentes de Deus. Ele fala assim, ó, essa mulher aí tá me dando gosto de ver. Manda aqui, ó, manda essa cliente aqui pra ela, manda isso aqui, sabe? Vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos colaborar aqui, ó. Vamos alinhar os planetas. Anjo querubim desce lá na porta dela, entendeu? Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Já aconteceu isso comigo. Querer muito algo foi acontecendo as coisas. Veio férias, FGTS, cliente novo, pagamento atrasado, dinheiro de vários lugares e pessoas que nunca imaginaria. Tá vendo, gente? Ontem à noite minha oração era sobre o assunto da live. Deus sabe de todas as coisas. Olha só. E eu tava sentindo muito forte, sabe? Eu falei, Senhor, que essa live aqui toque quem tem que tocar. E vamos juntas. Gente, quando você começa a dizer sim para a vida, tá? Quando você começa a dizer sim para o teu valor. Quando você começa a dizer sim para a tua potência. E dizer sim mesmo com medo. Mesmo com as incertezas. A vida começa a dizer sim para você. Acho que depois de tudo isso aqui que eu falei, desses exemplos que eu dei para vocês, ficou bem claro, né? Ficou bem claro, né? Que eu fui com medo, fui tremendo, mas eu fui. Então não tenham medo, gente. Ou tenham medo, mas vão com medo mesmo. Parem de se agarrar nas maiores desculpas de vocês. Porque normalmente a nossa maior muleta é exatamente aquilo que a gente tem que tacar para longe para fazer o que tem que fazer. E eu dei o exemplo aqui do financeiro, porque é o que todo mundo adora se agarrar. Ai, não tenho dinheiro. Ai, não posso. Gente, o dinheiro, ele é o maior facilitador da nossa vida. E vocês sabem, né? Isso é óbvio, né? Mas ele é a maior trava. A maior trava na mente da gente. Porque dinheiro a gente faz. Dinheiro trabalha, faz. Ai, Bre, mas eu sou CLT. Tá, e o que você pode fazer para fazer mais dinheiro dentro daquilo que você executa hoje? O que você pode fazer de renda extra? E se você empreende, quais são as ações que você tem que fazer 3, 4, 5 vezes mais para aumentar a tua renda? Porque muitas vezes você só não está disposta o suficiente a fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes você só quer estar na maciota. Ai, mas a vida. Não, amor, é você. É você. É você que está dizendo não. Não, 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 não. Então, dada a minha chinelada com amor, eu vou deixá-las com essa reflexão. A live fica salva no feed, vai para o YouTube também. E eu quero deixar uma última pergunta, tá? Para encerrar. Aliás, antes de encerrar, manda aqui para mim quem ficou aqui até o final. O que tocou em você essa live? Que chaves virou? O que fez mais sentido? O que você mais gostou? Manda aqui antes de eu encerrar. Para eu saber que fez sentido esse conteúdo. Gente, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: qual que é o primeiro sim que você pode dizer hoje para você mesma? Qual que é o primeiro sim que você pode dizer hoje para
você mesma. Leva isso pra você. Era a resposta que eu pedi pra Deus ontem. Show. Bênção. Bênção, bênção de Deus. Então levem essa pergunta, essa reflexão. Qual é o sim que você pode dizer para você hoje? Tá? Pri, total sentido. Ando bem desanimado ultimamente. Vendo a live me deu um gás para agir diferente e voltar a acreditar que as coisas vão dar certo. Respostas às minhas orações. Oh, Deus, obrigada. Bênção. Levem isso, gente. Levem isso. Qual é o sim? Qual é o sim que você pode dizer hoje para você? Um excelente dia, um abençoado dia, que Deus esteja na casa e no coração de vocês, que Jesus possa conduzi-las para o sim, que vocês mesmas vão se dar, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!